Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estávamos falando sobre a bênção de Deus. Existem algumas coisas que nos fazem perder a bênção ou não alcançar a bênção. Como Judas e Esaú perderam a bênção porque não valorizavam a bênção, nós vemos aqui outro grupo mencionado pela palavra de Deus que perderam a bênção por outro motivo. Números capítulo 12, no versículo 26, diz assim: E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tomando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, que eram gigantes. Os amalequitas habitaram na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, possuímo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. A Bíblia aqui nos fala de um grupo de homens que foram enviados à terra de Canaã. Já estavam à beira da terra, tanto é que eles entraram em Canaã depois de algum tempo de viagem. Quando eles voltaram daquela viagem, daquela jornada, 10 homens chegaram extremamente pessimistas e infamaram a terra. Essa é a palavra que o texto bíblico usa. E eles começaram a mostrar todas as dificuldades de conquistar aquela terra, todas as dificuldades de possuir aquela terra. 2 homens eram diferentes daquele grupo, era Josué e Calebe. Josué depois se tornou e veio a ser o substituto de Moisés. Olha bem, eles foram à terra, já era hora de possuir a terra, já era hora de receber a herança e a bênção de Deus na vida deles. Mas quando eles voltaram, eles deram uma má fama àquela terra. Eles falaram coisas que não eram verdades, eles expuseram dentro do seu medo algumas coisas que não eram verídicas, que não era verdadeiro. Por isso que a Bíblia fala que eles infamaram ou difamaram, porque eles falaram coisas que não eram verdades, e eles tremeram diante das dificuldades que eles haviam de enfrentar. E eles fizeram o coração do povo esmorecer, desfalecer, porque eles falaram toda aquela história, todo aquele negócio diante do povo de Israel, diante de Moisés, de Arão e diante de toda a congregação. Quando eles estavam falando, Calebe, um dos 12, se levanta e tenta interromper aquela palavra dizendo o seguinte: subamos animosamente, porque nós vamos possuir aquela terra. Dentre 12, 10 foram totalmente pessimistas na situação, enquanto 2 eram totalmente confiantes na promessa de Deus. O capítulo 14, versículo 8, fala o seguinte: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá dentro daquela terra e nos dará aquela terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, e não temas. Essa é a palavra de Josué e a palavra de Calebe, contra a palavra de 10 homens que falavam mal da promessa e da bênção de Deus. Talvez nós, às vezes, somos colocados ou nos incluímos no grupo dos pessimistas, no grupo daqueles que falam mal das bênçãos que nós recebemos de Deus. Talvez você no momento seja daqueles que se associa com as pessoas que só querem falar mal daquilo que é bênção. A palavra de Deus, ela nos apresenta um detalhe que muita gente se esquece. Hoje,
Não é dia de falar mal de pastores, hoje não é dia de falar mal da igreja, hoje não é dia de falar mal do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais. Não é dia de falar mal do que nós temos enfrentado e vivido, não é dia de falar mal como se as coisas que acontecem ao nosso redor tivessem saído do controle do Deus Todo-Poderoso. Efésios, capítulo 4, versículo 8, fala assim, que Deus deu homens por dádivas. O que é dádiva? Dádiva é bênção. Aí no outro versículo diz o seguinte, que Deus dá um para apóstolos, pastores, profetas, mestres, doutores, para o aperfeiçoamento dos santos. E às vezes nós falamos mal da igreja, às vezes nós falamos mal de pastores e obreiros de Deus, homens e mulheres que realmente trabalham para o bem da igreja. Nós difamamos porque não os compreendemos. Falamos mal daquilo que não conhecemos, como os 10 fizeram. Às vezes nós somos influenciados ou movidos por uma raiz de amargura, porque alguém não gosta de alguém e consegue nos convencer daquilo. Talvez alguém, por um motivo pessoal, deixou de gostar de um pastor ou de uma igreja ou de alguma coisa, e essa pessoa acaba nos influenciando e nós entramos no grupo dos 10. Você tem 2 grupos que você pode participar. O grupo dos positivos, dos que falam bem, dos que acreditam, geralmente são menores. Porque você percebe que eram 12, 10 se tornaram pessimistas e falaram mal da bênção de Deus, enquanto 2 defendiam a bênção de Deus. Olha, se nós começarmos a falar mal daquilo que Deus nos dá, ou daquilo que Deus nos prometeu, certamente que nós ficaremos excluídos da bênção. A consequência da atitude desses 10 homens, ela foi terrível para Israel. Israel já estava no lugar de entrar na terra prometida. E a partir desse momento Deus dá uma sentença àquele povo. Diz assim, olha, esse povo vai ser peregrino no deserto durante 40 anos. Só depois que isso aconteceu é que Deus determinou os 40 anos de viagem para Israel no deserto. Olha bem, eles são peregrinos até que toda essa geração passe. Nenhum daqueles 10 poderiam entrar na terra prometida. Nenhum daqueles 10 obteriam a bênção de Deus que Deus havia prometido, exceto Josué e Caleb. Porque se você ler o texto bíblico, você vai descobrir que Josué se torna o grande líder do povo de Israel e ele entra em Canaã, liderando o povo, e Caleb está ao lado dele, certo? E o Caleb, com 80 anos de idade, ele domina, ele recebe de Josué um pedaço de terra nas montanhas e ele é capaz de vencer a batalha e dominar aquela terra e possuir aquela terra. Se você quer continuar fazendo parte das bênçãos de Deus, não difame a bênção de Deus. Primeiro passo, Esaú e Judas, eles não conseguiram nem entender o quanto eram abençoados. Eles não conseguiram. Eles não valorizaram a bênção porque eles nem conseguiram entender a posição que eles estavam. Agora esse grupo, eles não são abençoados porque eles falaram mal da bênção de Deus. Eles sabiam que era bênção, eles conheciam que era uma bênção. Tanto é que eles chegaram no arraial com um cacho de uva levado nas costas de 2 homens. Que lugar que produz uva, ou cacho de uva desse tamanho? E eles falam assim, olha, realmente aquela terra mana leite e mel. É diferente, eles reconhecem a bênção. Só que eles falam mal da bênção. Eles sabem que é bênção, mas eles preferem falar mal, eles preferem ter medo. E vou te falar uma coisa. O grande segredo, se você ler a sequência do assunto, é que Deus contrariou com eles, porque Deus falou assim, olha, eles não creram em mim, que eu seria capaz de cumprir aquilo que eu prometi. Se você tem dúvidas do cuidado de Deus nesse dia, se você tem dúvida do trato de Deus com a tua família, com a tua saúde, é porque você não crê nas promessas de Deus. Se você crê nas promessas de Deus, você pode descansar, porque tudo vai dar certo e você vai possuir a terra prometida. Você vai possuir aquilo que Deus te prometeu. Mas não fale mal das bênçãos de Deus na sua vida. Aproveite esse dia e glorifique a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Muito obrigado, que Deus abençoe.